Vamos no versículo 1. Eu quero te convidar, conforme a ministração, você ficar com a Bíblia aberta. Eu sei que a gente trabalha com meia luz, mas se você puder ficar com a Bíblia aberta e tentarmos acompanhar essa história, a história é muito conhecida. Então vamos começar do versículo 1. Diz o seguinte: então ele, chamando os 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças, e os enviou para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. Vamos agora pular para o versículo 10. E quando os apóstolos, eles foram discípulos, agora no versículo 10, e quando os apóstolos retornaram, contaram-lhe, está contando para Jesus, tudo o que eles haviam feito, e tomando-os, retirou-se à parte, para um lugar deserto pertencente a uma cidade chamada Betsaida. E as pessoas, sabendo isto, seguiram-no, e ele as recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e curava os que necessitavam de cura. E quando o dia começou a declinar, já estava tarde, vindo os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que indo às aldeias e nas regiões ao redor, se hospedem e consigam mantimentos, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas ele lhes disse: dá-lhe vós de comer. E eles disseram: nós não temos senão 5 pães e 2 peixes, exceto se nós formos comprar comida para este povo, porque eles eram cerca de 5.000 homens. E ele disse aos seus apóstolos: fazei-os assentar em grupos de 50. E assim eles fizeram, fazendo-os assentar a todos. Então ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele os abençoou, partiu-os e deu aos seus discípulos para colocarem diante da multidão. E todos comeram e se fartaram, e foram todos tomados 12 cestos dos pedaços que sobraram. Eu fiz questão de ler pausado, porque, e aí fica uma dica para os irmãos que estão começando a ministrar a palavra, é porque às vezes nós deixamos alguns detalhes passar, porque nós não lemos com atenção o texto. Vamos entender esse contexto. O contexto é o seguinte: Jesus era parente de João Batista, sim ou não? Jesus era primo de João Batista, então João era da família de Jesus. E agora, nesse contexto, chega a notícia para Jesus: olha, seu primo foi decapitado, mataram seu primo. Não foi uma morte simples, que agora chegou na sua casa, mas cortaram a cabeça dele. O rei Herodes mandou matá-lo. A notícia entristece Jesus, mas a notícia triste e nem a tragédia na sua casa não para Jesus. Observe que o problema na minha casa não pode parar o reino. A história começa nos ensinando que os meus problemas internos, eles não podem parar a missão que Deus me confiou. Ele poderia parar tudo. Vou tirar um tempo agora de luto, vou ficar alguns meses sem pregar, sem curar. Eu não quero ver vocês, discípulos, podem voltar para casa por enquanto, depois eu mando chamar vocês de novo. Não, Jesus não faz isso, porque os meus problemas internos não podem parar a missão que Deus me confiou. Esse inicia o contexto. E ao Jesus receber essa notícia, o que ele faz? Ele chama os 12. Ele chama os 12 discípulos, os 12 alunos
e fala: eu tenho uma missão para vocês. Qual a missão, Senhor? Agora eu estou dando para vocês autoridade. Eu estou derramando sobre vocês autoridade para expulsar demônios e para curar enfermos. Vão, preguem. A Bíblia vai falar que os discípulos, e aí nós temos que ler sempre, essa história, ela está nos 4 evangelhos. É sempre ideal você ler todos, para que você possa tirar ali o contexto, pano de fundo. Os evangelistas, eles vão falar que esses discípulos, esses alunos, eles percorrem todas as aldeias da Galileia. Eles não pegaram Uber. Na época deles, não tinha carro. Eles foram andando, a pé, pregando, falando do reino de Deus, curando enfermos, expulsando demônio. Eles andaram por todas as aldeias. A missão dele, qual era a missão? Está escrito ali: olha, eu estou dando uma missão para vocês. A missão é: vocês vão apresentar o reino de Deus e curar os enfermos. E eles fazem isso. Eles percorrem aldeias. Como eu falei que não tinha meio de transporte, os meios de transporte que existiam eram os animais. Para se locomover de uma aldeia a outra, provavelmente esses discípulos não foi menos do que uma semana andando de aldeia em aldeia, pregando, falando do reino de Deus. Ou seja, eles receberam uma missão, e agora eles estão andando de lugar para o outro. Saracuruna, Campos Elíseos, Primavera, vai no Pilar, vai em Jardim Angá. Eles estão andando e falando. Aonde tinha casa eles entraram, mas eles foram com uma missão. Eu aprendo aqui o primeiro motivo de algumas pessoas que se frustram como obreiros é porque eles confundem o seu desejo pessoal com a missão que Jesus os entregou. É porque Deus me chamou para isso. De fato, Deus te chamou, esse é o teu sonho. Foi Jesus que te entregou a missão, porque a missão foi clara. Eu quero que vocês vão, anunciem o reino e cure os enfermos. Essa era a missão. Foi por isso que Jesus os enviou, colocou a mão sobre eles e deu autoridade para eles irem. Aí sabe por que muitos obreiros hoje estão se frustrando? Porque eles não focam na missão que o líder entregou para eles. Eles são focados nos seus desejos pessoais. Não estou dizendo que aquilo que você almeja não possa se cumprir. Eu estou dizendo que o propósito que Deus tinha para os 12 era ser apóstolos. Mas a missão momentânea era pregar nas aldeias, anunciando o reino e curando. Isso não quer dizer que mais à frente eles não poderiam se tornar maiores do que Jesus, porque Jesus chamou para isso. Só que muitos de nós estamos nos frustrando porque não conseguimos alcançar aquilo que nós temos sonhado. Deus me chamou para pregar. Nunca me colocam para pregar. Mas qual foi a missão que Deus te deu hoje? Foi pregar? Talvez a missão que Ele te deu hoje era para estar da chuva ali, com o guarda-chuva na mão. E talvez se Deus olhasse e visse a sua fidelidade, fala assim: agora você está pronto para exercer aquilo que eu te chamei para o propósito final. Não, se não for desse jeito eu não vou, eu não faço. Por acaso o chamado é teu? É você que se envia? Ou tem alguém que está acima de você te enviando? Quer ver uma coisa que me entristece, irmãos? É quando nós pastores passamos alguma missão para alguns de nossos irmãos. Não, pastor, isso não é o meu chamado. Por dentro eu fico falando assim, ó, arrogante. Porque para eu estar aqui hoje,
eu já fiz de quase tudo nas igrejas por onde que eu servi. Fabiano já me ensinou som quando eu era mais novo, porque o Fabiano tem mais de 50 anos, irmãos, os irmãos não sabem, mas o Fabiano me ensinou a mexer no som. Você lembra disso? Eu falei, eu quero aprender isso aí também. Evangelizar, estava eu. Dar aula na escola dominical, dei bastante. Tesouraria, já fui. Líder de jovens, já estava lá. Líder de visitas, já fiz. Líder de obreiros, também. Porque eu aprendi que toda missão que Deus me dava, eu queria mergulhar e fazer com excelência. Na época eu não entendia, mas hoje eu olho para trás e vejo que tudo isso me preparou para viver o que eu estou vivendo hoje. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós às vezes recusamos missão que Deus está nos dando no momento, e talvez a missão que Deus está te dando no momento possa não bater com o chamado, o propósito final de Deus, mas isso não quer dizer que não seja Deus te conduzindo para você viver hoje. Qual é a missão de vocês hoje, discípulos, meus alunos? Vocês vão nas aldeias, mas não tem transporte, não tem auxílio gasolina, meu irmão, vai, dá um jeito. Ah, pastor, mas aí é mole, como que eu vou para lá? Como que eu vou para Jardim Angá? Eu não tenho condições financeiras. É porque você só olha as circunstâncias, você esquece que existe um Deus provedor, que é aquele que te convoca, é aquele que garante, é aquele que sustenta, é aquele que te envia. Qual é a missão? Vai. E aí foram os 12 discípulos, alunos, foram enviados, e eles percorrem distâncias, gastam tempos, dia, noite. Alguns dos evangelistas vai dizer que o tempo deles era tão corrido que eles não tinham tempo para comer e às vezes para dormir. Agora eles estão voltando, e ao voltar, eles voltam extasiados. Eu acho que quase todos nós aqui já passamos por alguns momentos espirituais tão fortes que quando acaba esse momento você fica doido para contar para alguém. Talvez seja num culto, talvez foi Deus te usando para alguém, e aí você volta com aquela alegria, mas ao mesmo tempo cansado. Alguém já teve a experiência de expulsar demônio aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Missionária Luciana, quando você expulsa demônio, como fica o seu corpo após a expulsão do demônio? Essa irmã fica inteira? Como fica o corpo? Quebrado, cansado. Por quê? Porque é uma batalha espiritual que está ao nosso redor. Acabar a ação de expulsar o demônio, você fica feliz, porque você fala assim: Deus me usou, eu fui privilegiado por Deus, para Deus me dar autoridade para expulsar esse demônio. É um mix de alegria e de cansaço. Tenta se colocar agora no lugar desses discípulos. Foi mais de uma semana fazendo curas, não foi uma cura, realizando muitas curas, expulsando muitos demônios, muitas pessoas crendo no reino de Deus, andando para um lado e para o outro, sem comer, sem dormir. Eles estavam exaustos, fisicamente, mentalmente, devido à batalha espiritual que havia, mas eles estavam alegres. E agora o desejo deles é contar para o seu mestre. Eles chegam até Jesus e falam: Senhor, o Senhor tem que saber quantas coisas nós fizemos. Eu fico imaginando Pedro falando, os outros discípulos falando, João, todos eles contando a sua experiência, mas ao mesmo tempo: Senhor, nós estamos mortos. Jesus vê esse cansaço desses obreiros, mas ele tinha recebido há uma semana atrás uma notícia que o primo dele havia morrido, e que o fato de ter problema na família dele não pararia a missão que Deus deu a ele. E agora ele olha para esses obreiros e fala assim: vocês estão cansados? Será que haveria a possibilidade de nós descansarmos um pouquinho? E agora a Bíblia já não relata eles mais como discípulos, porque quando eles retornam, a Bíblia faz questão de chamar eles como apóstolos.
Ou seja, eles foram enviados como discípulos, mas depois que cumpriram a missão, eles recebem o título de apóstolos. E aí no meio da igreja hoje, tem pessoas brigando por título e reconhecimento, sem antes meter a mão no arado. Eu quero ser reconhecido, mas não faz nada. Fulano foi consagrado. Deve ser panelinha, porque não sei porque viram ele. É porque ele mete a mão no arado. E você só fica falando. Você só critica. Você só fica falando nas esquinas, nos corredores da igreja. Entenda que o reconhecimento, ele vem após uma missão cumprida. Uma consagração, ela é consequência de um trabalho já existente. Nós não devemos consagrar obreiros para eles passarem a ser obreiros. Nós consagramos obreiros, aqueles que já estão na função de obreiros, independente de cargo, independente das pessoas olharem para eles estão aqui para trabalhar, para servir. Olha, agora eu não estou chamando vocês mais de discípulos, eu chamo vocês de apóstolos, porque vocês cumpriram uma missão de ir e realizar aquilo que eu dei a vocês. Eles retornam cansados, falam: Senhor, agora recebemos um óleozinho aqui na cabeça, será que a gente pode descansar? O senhor é cansado de ver isso aqui, né, pastor Jorge? Eles recebem o óleo, aí se cansam. É sempre assim, eles recebem um óleozinho, eu queria dar um tempo, aí eu queria entregar, porque eu não estou conseguindo mais. É isso? Foi para isso que Deus te chamou? Na verdade foi para isso que você batalhou o tempo todo? É só para receber o óleo na cabeça? Se for, pega o óleo aí que eu vou, faz fila aqui que eu derramo. É só para isso que você quer? Você nasceu para isso? Só para receber óleo na sua cabeça? Esse óleo não te leva a lugar nenhum. Esse óleo não te faz nada. Alguns podem te reconhecer, mas diante de Deus você não será ninguém, porque Deus olha aqueles que trabalham para Ele, aqueles que o servem, aqueles que estão à disposição na sua obra. E nós estamos no propósito errado, buscando reconhecimento humano, buscando títulos, lutando, brigando, invejando. Voltam os apóstolos cansados, natural, porque faz parte se cansar. Entenda que não é errado se cansar, nós vamos nos cansar. Se você não se cansou, você vai se cansar. Se você se cansou, vai se cansar de novo, depois vai se cansar de novo. Isso faz parte da carreira, porque nós estamos numa corrida, e todo mundo que está nesse movimento se cansa, é natural. E só se cansa quem está em movimento, a não ser que seja baiano. Desculpa, Silveira, baiano já nasce cansado, né? É o ditado que dizem. E eu pude constatar um pouco isso. Eu fui na Bahia, o horário do almoço lá começa às 11 e termina às 2 da tarde. Eu não acreditei nisso. Falei: não, é impossível. Não, ô meu rei, a gente precisa dormir um pouquinho. Falei: que isso, gente? Daí que foi o ditado. Aí eu entendi o porquê do ditado. Você é diferente, e nós podemos constatar pelo serviço que você trabalha. Mas eles são cansados, natural. Só que agora eles falam, o que eles esperam de Jesus é o seguinte: será que o Senhor poderia dar um pouquinho de descanso para a gente? Mas de fato o mestre olha para eles e fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos para um local onde vai ficar só a gente, porque se vocês estão cansados, vocês podem até dar um tempo da atividade, mas não dar um tempo de ter relacionamento comigo. Eu quero chamar vocês para um relacionamento pessoal, eu e vocês. Deixa eu levar vocês para um local deserto. Jesus dá ordem para eles entrarem no barco. Eles entram no barco, eles vão atravessar agora o lago de Genezaré. Só que a fama de Jesus percorreu. O texto bíblico vai dizer
que as multidões, ao saber que Jesus estava atravessando o lago, foram a pé. De vez em quando, Digão, eu, Alanzinho, a gente pega um barquinho aqui na Baía de Guanabara, a gente atravessa a Baía de Guanabara. Irmãos, normalmente se eu pegar um barco e vocês saírem a pé daqui, vocês não vão chegar primeiro do que a gente. Ah, pastor, mas não é um barco igual, é um barco a remo, é porque vocês não viram o barco que a gente anda. André William que gosta muito, né, André? Tem um barquinho que a gente pega, irmãos, que é o André William vai tirando com caneco a água e eu controlando aqui, tec, 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 não é, André? Não é? André, Jesus, Senhor, pastor, me ajuda, pastor, o André vai tirando a água, fica tranquilo, não vai encher mais do que ele já tem no mar, fica tranquilo, vamos embora, dá para a gente ir. O barco era a remo, mas mesmo a remo, dificilmente vocês chegarão primeiro em Niterói, primeiro andando do que a gente. Só que o texto bíblico diz que a sede dessa multidão é tão grande, que eles chegam primeiro que Jesus e os apóstolos. Só que o texto bíblico diz o seguinte, que a multidão foi atrás de seguir Jesus, seguiram-no, não sei se vocês perceberam quando eu li, seguiram-no, mas pastor, quem foi diante das aldeias, pregando, fazendo cura, milagres, expulsando demônio? Foi quem? Jesus ou os discípulos? Quem fez a obra então foram os? Mas e a fama? Foi para quem? Já entendeu porque muitos de nós às vezes também nos frustramos? Outro motivo da nossa frustração é porque nós realizamos a obra, mas nós queremos a fama para a gente. Lilinho, nós buscamos a fama, o reconhecimento, os likes, os views, os aplausos, as menções. O pastor precisa mencionar, precisa falar, eu preciso ter destaque, eu preciso passar no telão, eu preciso passar nos vídeos da igreja, precisam me chamar para fazer devocional, precisam gravar meus vídeos, querem minhas pregações no YouTube. Entenda, a fama nunca vai para você. Sabe por que ela não vai para você? Vamos por óbvio, porque quem te chamou foi Ele, quem te capacitou foi Ele, quem te deu a missão foi Ele, quem pôs as mãos sobre você foi Ele, e por que você acha que a fama vai vir para você? Eu não faço nada e quero a fama. Mas pastor, eu me cansei, eu percorri distância, mas ainda não é sobre você, não foi por você, é tudo por Ele, é glória a Ele. É por isso que seguiram-no. Nós vamos realizar, você vai realizar, você vai percorrer, e temos que fazer isso mesmo, você vai se cansar, mas nunca faça isso buscando a fama para si. A fama sempre tem que ser para Ele. As multidões seguiram-no, e a sede era tanta, que eles chegaram primeiro do que o barco. Quando Jesus chega em terra firme, o texto é claro, quando Jesus chega em terra, a multidão já está lá esperando Ele. Só que Jesus foi fazer o quê? O que eu falei que Jesus foi fazer? Jesus olhou para os discípulos, viu o cansaço dele e falou assim: vamos embora, vocês de fato merecem descansar um pouco, eu quero ter um particular com vocês. O objetivo de Jesus era ir para um local deserto, um local onde só ficavam eles sozinhos, mas ao chegar lá, a multidão está ali. O texto, o evangelista que escreveu Marcos, ele vai chegar a dizer o seguinte, que Jesus olha para eles, e vê que a fome deles era tanta, que era como se eles fossem ovelhas sem pastor. Aí o que acontece? Jesus olha para ele, porque o olhar de Jesus é diferente do nosso. O nosso olhar pensa na gente. Pô, pastor, eu estou cansado, pastor. Já fiz tanta coisa pelo reino. Será que ele poderia pelo menos uma vez ele pensar em mim? Sim, ele pensa em você. Tanto é que ele te levou para um lugar deserto. Só que ao chegar lá, ele viu pessoas famintas. E Jesus não é como a gente. Ele não pensa em si. Se for necessário deixar de comer, ele deixa de comer.
Se for necessário deixar de dormir, ele deixa de dormir. Se for necessário dar lugar para você, ele dá lugar. Se for necessário ele se molhar lá fora para botar você debaixo do guarda-chuva, ele faz isso. Se for necessário ele chegar aqui com a roupa limpinha e botar um colete para amarrotar a roupa dele, só para você ficar bem, ele faz isso. Ele olha para aquela multidão e o texto diz que ele se compadece. Ele tem compaixão. Sabe o que é compaixão? É dor no íntimo, nas entranhas. Compaixão vem da raiz de tripa. Jesus sentiu nas tripas, nas entranhas, a dor, a fome que aquele povo estava sentindo. E agora Jesus estava conduzindo os apóstolos para um objetivo, para cuidar deles. Mas ele fala assim: entre cuidar de um maduro, que precisa de cuidado, e alimentar um faminto, eu tenho certeza que o maduro vai entender que o faminto precisa. Não, eu não consigo entender, eu não entendo isso, eu vou abandonar a fé, porque parece que não olham para mim, eu não tenho descanso, tudo eu faço, ninguém pensa em mim, ninguém me dá nem um momentinho. Jesus dizendo assim: não, é porque você caminha tanto tempo comigo, você já teve tanta experiência, que eu tenho certeza que você já tem o meu olhar. Nós vamos ter esse momento só a gente, mas vamos só olhar um pouquinho para eles, e cuidar só um pouquinho deles. Entenda uma coisa: se você quer viver multiplicação na sua vida, se não estiver num ambiente de compaixão, isso nunca vai acontecer. Se você é uma pessoa que não se compadece do seu irmão, se não se compadece daqueles que estão sofrendo, daqueles que entram aqui todos destruídos, como a oração do evangelista Josué, não se compadece por vidas, por almas, você nunca vai viver multiplicação na sua vida. Um dos primeiros ambientes para multiplicar chama-se compaixão. Me lembro quando estávamos conversando no gabinete para assumir o Kids, Amanda, falei para você: Amanda, você precisa amar vidas. Lembra disso? E cada um dos líderes que aqui às vezes são nomeados, nós falamos: você precisa amar vidas. Ei, você precisa amar vidas. Digam, o trabalho que você realiza, se não for por amor a vidas. Eu sei que a maioria dos irmãos vivem isso, mas se nós não sentirmos dor e não colocarmos, porque compaixão é mais do que você olhar e falar assim: eu preciso cuidar. Compaixão é você colocar a necessidade do outro à frente da sua. Pastor, eu estou cansada, a minha casa está destruída, eu recebi notícia de morte na minha casa. Lembra de Jesus? Eu recebi notícia de morte, mas esses aqui estão na minha frente, precisam mais do que eu. Vamos olhar pelos olhos humanos? Quem precisaria de mais descanso? Jesus, que perdeu um primo, ou aquela multidão que estava à frente? Jesus perdeu um primo, foi a morte. Nós temos a tendência de colocar a morte, o luto à frente, mas Jesus não olha pela ótica humana. Jesus olha a dor dos necessitados. Não adianta abrirmos igreja, não adianta avançarmos, se nós como obreiros não nos compadecermos das almas que Jesus envia. Não adianta você querer receber unção, se você não se compadecer das almas que entram, das almas que estão lá fora. Você não pode olhar um faminto e achar que é normal. Você não pode olhar para uma pessoa deitada na rua e achar que é normal. Ontem, pastor Jorge e eu estávamos conversando, a sair daqui, da reunião de pastores, dirigentes de unidades, e o pastor falou: pastor, tem um ex-companheiro nosso que está em casa. Há pouco tempo atrás, ele enfiou a faca nas nossas costas. Mas eu falei: Jorge, o senhor sabe qual é o nosso dever. Nós temos que ir até ele. Eu falei: ainda não estou preparado para isso, mas nós temos que ir atrás dele. Se nós não compadecermos de todas as almas,
Para que exercer o chamado de Deus? Na verdade, aonde estará o chamado de Deus? Jesus olha agora para esses famintos e fala: eu tenho que cuidar deles. Os discípulos já conhecendo, falando: vamos lá, mestre. Jesus sobe para um monte com o objetivo de ensiná-los. Jesus começa a ensinar e curar, fazer prodígios. Vai passando o dia, meio-dia, tarde, já está anoitecendo. Os discípulos, vendo que já era tarde, chegam até o mestre e falam: mestre, já está tarde, manda essa galera embora, para que eles busquem alguma coisa para comer. Vai em alguma aldeia perto aqui, se hospedem, quem sabe amanhã volte. Porque eu fico achando incrível, é que só porque depois que recebeu unção, acha que tem mais conhecimento do que aquele que o enviou. Porque o correto era os discípulos chegarem e falar assim: Senhor, o povo está com fome, o que nós devemos fazer? É porque depois de um tempo de andar com Jesus, nós achamos que temos conhecimento e sabedoria suficiente para resolver as coisas por Ele. Jesus, eu estou vendo o problema e já vou te dar a solução, manda eles embora. Mas quem é o mestre e quem é o discípulo? Porque na verdade discípulo é aluno, e se é aluno você pergunta, não dá resposta. Ou você dá resposta quando o mestre te pergunta. Não é assim na sala de aula? Mas o problema é que agora eu já não sou mais discípulo, agora eu sou apóstolo. E agora, quem sabe sou eu. Quem tem o entendimento sou eu. Quem tem na verdade a unção sou eu, porque Ele me deu autoridade. Estava no texto, Ele recebeu autoridade. Receber autoridade para uma missão e não para a vida toda. Por quê? Porque se Jesus nos desse autoridade para a vida toda, nós nunca mais retornaríamos a Ele para perguntar nada. É por isso que Ele nos dá autoridade na medida que Ele nos dá missões. Se você quer receber mais, pede a Ele missão primeiro, aí Ele te dá autoridade. Senhor, manda eles embora. Essa multidão aqui, ó, está faminta. Aí Jesus, como sempre, dê vocês a eles de comer. Marcos vai dizer que ele faz isso para testar os discípulos. E Jesus é especialista em nos testar, para ver o que nós vamos responder ou fazer. E muitos de nós caímos, porque somos ansiosos, precipitados. Já observou que sempre quando alguém interrogava Jesus, Jesus dava uma resposta com uma outra pergunta? Se eu estou andando tanto tempo com Ele, por que eu não aprendo com Ele? Senhor, dá a eles de comer? Como? Tu és o nosso Messias, será que o Senhor teria como nos dizer? Mas não, eu sou apóstolo, eu já tenho resposta na língua. Mas como nós vamos dar a eles de comer, Senhor? Se nós temos senão 5 pães e 2 peixes. Nós já vimos antes mesmo do Senhor perguntar, nós já perguntamos a eles, e vimos que não tem condição, só tem 5 pães e 2 peixes. Aí observe como o reino de Deus é organizado. Jesus nunca manifesta a multiplicação sem antes colocar as devidas coisas nos lugares. Eu quero chegar e sair fazendo. Eu quero chegar e sair trabalhando. Primeiro, vá para o seu devido lugar. O que Jesus faz? Olha, coloquem vocês, eles sentados, em grupos de 50 e em grupos de 100. Jesus poderia pegar o microfone e falar assim, ó, senta todo mundo. Mas quando você apresenta
uma questão para Jesus, Jesus ele vai te dar a missão de você resolver esse problema. Já vi muitas pessoas questionarem algumas coisas erradas na igreja, porque aqui tem muita coisa errada. Se vocês acham que eu não sei que tem muita coisa errada, eu sei que tem muita coisa errada. O problema é que só tem críticos e não solucionadores de problemas. Temos bastante, glória a Deus por isso. Glória a Deus, tem muitos, mas existem alguns ainda que só querem falar, ao invés de fazer. Jesus faz exatamente, viu o problema? Então agora eu vou te ajudar a você solucionar. Ah, pastor, porque as meninas do Ministério do Louvor foram para a praia agora no carnaval e meteram fotinho de biquíni. Eu vi, tá? Eu estou falando daqui logo de púlpito logo para ver. Foram e botaram. Minha irmã, e por que Deus não te usa com a palavra de sabedoria para passar um momento com elas, para instruí-las em amor? Acho que Deus te mostrou para fazer você ser usada por Ele para ser um instrumento vivo. Mas não, eu só quero falar. Eu só quero botar fogo na lenha. Lenha no fogo, na verdade. Eu quero aumentar o fogo. Por que Deus não te usa? Ei, eles estão com fome? Então vocês vão colocar eles assentados. E como? Em grupo de 50, de 100. Aí eu fico tentando imaginar os discípulos, a multidão. O texto bíblico diz que eram 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Existem alguns teólogos americanos que entendem que a multidão era cerca de 20.000 pessoas. Tenta imaginar um ginásio lotado, e você sem o microfone. Gente, o mestre nos orientou a sentar. Já veio aqui um dia de confraternização? A mulherada toda. Se o Fabiano liga o som, não consegue dar um recado. Ainda mais crente com fome, que ele vai ficando mais maluco, vai ficando igual o Grêmio. A fome ativa, a loucura. Imagina 20.000 com fome, porque eles estavam com fome. Foi por isso que os discípulos foram até Jesus, estavam com fome, gritando. E aí os discípulos, com a missão, o mestre nos pediu para fazer sentar. E não é só sentar, é fazer grupos de 50 e 100. Irmão, senta aqui, por favor. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49. Monique, senta aqui. Não, porque se ela tiver eu não vou. Mas minha irmã, é porque Jesus nos... Porque discípulo não pode ser ou infeliz. Tu vem para cá em nome de Jesus? Não pode ser. Ele tem que ser no amor. Minha irmãzinha, por favor, é porque o mestre está lá em cima, ele pediu para fazer grupo de 50. Não. Com a Milene não sento, com ela não falo. Me coloca no grupo de lá. Não, irmã, é porque nós que estamos orientando a colocar aqui. Mas por que tem que ser grupo de 50? Irmã, sinceramente eu não sei. Foi Jesus que mandou. Ué, mas ele não explicou? Não, porque eu aprendi que quando ele fala eu obedeço. Eu não preciso saber o motivo, eu só cumpro o que ele manda. Você pode me ajudar também? Mas, vem cá, Pedro. É muita gente. Será que o meu grupo não pode ter 51, não? Porque ninguém nem está vendo. Mas, minha irmã, o mestre que falou que é 50. Mas ele não está vendo. Mas melhor do que ele ver é obedecer à voz dele. Era grupo de 50 e de 100. Mas por que o grupo deles é maior? Por que o deles é diferente? Se no reino de Deus todo mundo é igual. Mais uma vez, deixa eu falar. Não foi eu. Veio de cima. Eu não concordo com essa visão. Eu não concordo com isso.
Eu queria entender primeiro, para depois eu fazer. Mas ele não falou para a gente. Se ele falasse para a gente, ele falaria com você. É porque nós já estamos tanto acostumados com o poder dele, que tudo que ele fala, mesmo sem entender, nós fazemos. Vai vir coisa boa, vai. Eu não concordo. Então, irmã, vai embora. Ah, eu não quero. Pode ir embora, irmão. Pode ir com fome para casa. Procura outro lugar para alguém fazer milagre para você. Vai lá. Ao invés de ficar questionando, ficar reclamando, murmurando, ficar incendiando o grupo, só porque você não entendeu. E não entendeu porque ele não quer falar. Porque tem coisas dele, tem visões dele, tem ordem dele, que ele não é obrigado a falar para a gente o que ele quer. Ele só manda. E quem é discípulo, obedece. Alabassuri, Candarabarai. Tem diversas coisas do meu ministério, eu particularmente, que eu mandava e não entendia. Sinceramente, para abrir essa igreja, eu lutei anos, porque eu não entendia. Ele falou assim: eu não te chamei para você entender, eu só te dei uma ordem, faça. Eu lembro que eu cheguei numa casa espiritual, Deus usou a missão Luciana, vai ser por pouco tempo, tem um povo te esperando, talvez você não lembre disso. Tem um povo te esperando e não é aqui. Eu sabia. Não tem que entender. A visão não vem de você. Se você está no meio do grupo, viva. Ou se não, vá embora. Se for ficar murmurando, é melhor para você, para a tua saúde, ir embora. Viva a visão que está sobre aquele que está de cima. O que não impede também de você ir perto de cima e perguntar para ele, porque o acesso ao de cima está liberado. Pode perguntar. Mas tem coisas que ele não nos responde agora. Nós entendemos lá na frente. Ei, discípulos, a ordem de botar sentado é de vocês. Vai vocês fazerem isso. Eu fico imaginando aqueles homens horas andando, porque eram 12, para sentar de 50 e 100, aqueles camaradas demoraram muito tempo. E o pior de tudo, porque crente é difícil. Quando você consegue sentar 50, aí o Robinho levanta no grupo de 50. Sentar no tempão aqui não aconteceu nada. O irmão, senta aí. Aí quando vai no Robinho já levantou, aí levanta de Castro. Estou morrendo de fome, pastor. Não dá. Porque um outro ambiente para viver multiplicação e milagre, o outro nome que se dá, significa obediência. Ainda que você não entenda hoje, às vezes que sua liderança está falando para você, seu pastor local, ainda que você não entenda, você precisa diferenciar, concordar com entender. Ainda que você não entenda hoje, se submeta em obediência. E nós não estamos falando de obediência cega, nós nunca pregamos aqui na igreja de obediência cega. Você tem que fazer tudo que o pastor mandar, não existe isso. Só que tem algumas visões que Deus nos dá. Já teve um dia que, pastor, não consigo entender por que tanto ministério. Na igreja que eu era, não tinha isso, e dava certo. Tinha quanto mesmo a tua igreja? 30, minha irmã, me ajuda. E foi até por isso que você saiu de lá e veio para cá, porque senão você continuava lá. Aí quer vir de lá e querer reclamava lá, aí vem aqui, quer ficar falando de lá. É porque lá na minha igreja, porque na minha época, volta para lá, irmão, me ajuda. Se não entende, acalma. Calma o teu coração, vamos ver. Gamaliel vai falar uma vez para os judeus, quando os judeus estavam alvoroçados, assim que Jesus sobe, vai aos céus, os judeus são alvoroçados, querendo acabar com os cristãos, e Gamaliel fala assim: calma aí, vamos fazer o seguinte, eu aprendi há muito tempo, eu não estou seguindo ele, mas eu sou um mestre da lei, eu estudo a lei. Vamos fazer o seguinte, se for de Deus, vai prosperar, se não for, vai acabar. Quer fazer a prova do teste? Espera
Qual é a prova? O tempo. Não estou entendendo. Espera. Não tome decisões precipitadas. Não mate projetos de Deus por você se precipitar, judeu. Calma. Calma. Coloca vocês sentados. Colocou eles sentados. E aí eles falaram que tinham 5 pães e 2 peixes. Aí o que eles fazem? Jesus, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus fala assim, ó. E Jesus o pegou. 5 pães e 2 peixes. Aquilo que era pouco para os discípulos, precisa ir para a mão daquele que te enviou. É como se Jesus pegasse, colocasse um cesto, agora vocês me deram, eu já agradeci, não fiquei reclamando, não fiquei murmurando, eu olhei para o céu e, obrigado, Senhor, graças te dou, obrigado, vem cá, toma agora, distribui você, toma esse cestinho, distribui você, distribui, Jesus já acabou meu cesto, vem pegar de novo na minha mão. Você pegando na mão dele e retirando da mão dele para distribuir. Ó, é você pegando pouco, colocando na mão dele, se afasta, ele faz o processo. Não sou eu que vou dar alimento para eles, não, são vocês. Eu poderia até eu mesmo ir no meio deles e fazer um sensacionalismo, mas eu quero usar vocês para matar a fome dos famintos, mas vem aqui pegar de novo na minha mão. Senhor, acabou, na minha mão tem mais, pode vir. Senhor, já esgotou minhas forças, na minha mão tem mais. Senhor, esgotou os recursos, na minha mão tem mais. Pastor, as circunstâncias são adversas, na minha mão tem mais. Eu fui abandonado, na minha mão tem mais. A família me abandonou, na minha mão tem mais. Os amigos viraram as costas, na minha mão tem mais. Meu ministério não é reconhecido, na minha mão tem mais. É só você ir nele e pegar de novo, porque na mão dele tem cesto sobrando. Agora os cansados, a Bíblia vai dizer que eles não só comeram, a multidão se fartou de comer. Se fartou de comer. E ainda assim, sobraram 12 cestos cheios. Toma. Porque também no meu reino eu não desperdiço nada. Tem muito crente cheio de unção que está desperdiçando unção e chamado, porque já está se achando farto. Só que no reino de Deus eu aprendo que nada é desperdiçado. O que Ele te deu não é para desperdiçar. O que Ele te deu não é para ficar na sua casa, parado, sentado nesse banco. Não vou fazer nada, está desperdiçando aquilo que Ele deu para alimentar uma multidão faminta. Fica de pé comigo, por favor.